Olá! Gravação do segundo episódio Sintonia Médica. 3 vozes e um objetivo. Ao meu lado, doutora Renata, endocrinologista. Doutora Renata, qual é a relação entre a inflamação intestinal e o metabolismo? E como o aumento da inflamação pode afetar o metabolismo de uma pessoa? Boa noite. Então vamos lá, né? Primeira coisa que você disse, que eu sou endocrinologista, então para a gente começar a falar sobre isso, a minha especialidade é endocrinologia e metabologia. Não existe funcionamento hormonal em harmonia se o metabolismo não estiver funcionando bem. E quando a gente pensa em inflamação intestinal, vou precisar ser um pouco mais detalhista para vocês entenderem. A gente pensa no intestino todo inflamado, certo? Mas não é o intestino todo que inflama, é só a primeira parte do intestino que a gente chama de intestino delgado, que é justamente nessa parte onde que a gente vai absorver as vitaminas e os minerais, e o nosso organismo, o nosso intestino, perdão, durante o dia, ele vai começar a fazer esse armazenamento para poder sinalizar o nosso cérebro, que vai mandar impulso para as nossas glândulas produzirem os hormônios de forma harmônica, certo? Então, isso é a primeira coisa para entender. O que acontece? Por que a inflamação intestinal ela impacta tanto? Hoje em dia, com essa vida nossa moderna, não tem hora para nada, tudo é praticidade, a gente começa a se alimentar de coisas industrializadas, a dormir mal, a não fazer atividade física. É a hora que nosso intestino não vai começar a absorver bem essas vitaminas e esses minerais. Estresse vai dar inflamação intestinal, para vocês entenderem. Já vai alterar a absorção ali nessa primeira parte do nosso intestino. E o que é o metabolismo? O metabolismo ele tem os pilares: hidratação, alimentação, sono, atividade física, estresse, certo? E da nossa parte da alimentação, o que vai mexer com isso? Álcool mexe bastante, saindo um pouco da alimentação, mas o tabagismo também faz da inflamação intestinal. E aqui dentro do metabolismo, para eu ter o metabolismo bem, eu preciso ter uma quantidade correta de vitaminas e minerais. E a inflamação intestinal, ela diminui essa absorção de vitaminas e minerais. Vou dar um exemplo para vocês bem claro. Se eu tenho pouco ferro, a minha tireoide não vai funcionar bem. E a minha tireoide é minha glândula responsável por nada mais, nada menos que o meu metabolismo. Pensem que trágico não seria isso. Se eu não vou absorver zinco, né, que todo mundo fala em imunidade, minha tireoide vai sofrer, minha pele vai sofrer, vou ter mais acne, meu cabelo vai sofrer. Selênio, a gente também vai pelo mesmo raciocínio. Então, são vários. Então, hoje em dia existe uma cultura de, vitamina. Gente, mas não existe metabolismo funcionando bem se eu não tiver uma quantidade suficiente para o meu corpo de vitaminas e minerais. E aí que os meus hormônios vão começar a ficar, como que eu vou dizer? Sei lá. Desorganizados. Um trem sem trilho. E aí começa a raiz de todas as doenças inflamatórias crônicas. E a gente está até agora, doutora Dani pode falar disso melhor para a gente, no Março Amarelo, mês da mulher, que a gente também está fazendo aí um mês de conscientização da endometriose, que é uma doença inflamatória crônica, progressiva. Isso. Você falou inclusive de um hormônio, quando você falou do estresse. Que aí eu acho que todas as três poderiam falar também sobre isso, mas acho que isso cabe para um episódio inteiro, né? Porque o estresse ele tá se a gente for falar de combatendo, a gente vai até de TDAH a gente fala, sabe? Porque o estresse você começa o estresse desorganiza tudo, né? Desorganiza todos os hormônios, ele causa uma inflamação já no corpo da mulher. E as consequências são diversas, se a gente for falar. Tem consequências na pele, tem consequências no intestino, tem consequências na fertilidade, né? Então, inclusive eu li sobre umas internações que eles estavam dizendo que era somente falta de vitamina B12. E aí a pessoa que tá com zero, né, no caso a falta mesmo, ela começa a ter uns descompassos, realmente, e aí eles estavam tendo o primeiro diagnóstico como um desequilíbrio psicológico, sendo que era só reposição.
Da Isso aqui dá vitamina. alteração neurológica, deficiência de vitamina B12. É isso. Então acaba tendo essa confusão mesmo do diagnóstico. É isso, verdade. Dando quantidade, então assim, próximo a gente vamos falar sobre estresse, então, né, gente? Porque já viu aí que o estresse vai comandar tudo. Agora vamos falar com a doutora Daniele, nossa ginecologista, toda linda. Doutora Dani, você quer falar mais um pouquinho sobre o que ela comentou do maço amarelo, de endometriose? Quer deixar um recadinho? Pode Porque- fazer a pergunta que a gente vai entrar Isso, na então vamos. Após quanto tempo tentando engravidar, é hora de procurar ajuda de um especialista? Bom, se a gente for pensar em tempo, se a gente for colocar só o tempo em questão, pacientes até 35 anos que estão tentando engravidar, em um ano de tentativa, elas devem procurar um profissional. Se a gente for pensar em pacientes de 35 a 38, 39 anos que estão tentando há 6 meses e não conseguem, elas devem procurar um especialista. E pacientes tentando com seus 39, 40 anos, elas devem procurar o especialista imediatamente. Né? Mas isso a gente falando só em idade da mulher. A gente tem outras causas que a paciente deve procurar o profissional, como a endometriose. Pacientes com endometriose profunda que tentam engravidar, 50% delas, se a gente pensar que hoje no Brasil a gente tem aí 190 milhões de mulheres diagnosticadas com endometriose e 50% delas têm diagnóstico de infertilidade, a gente pode ver que são muitas, né? Antigamente não se fazia esse diagnóstico como se faz hoje, mas hoje a endometriose está aí no nosso meio, né? E está sendo bem conhecida e ela é um grande fator de infertilidade. Essas pacientes devem procurar um especialista. Assim como o aborto de repetição, fatores masculinos como a varicocele. Então, existem outras causas, além da idade da mulher, em que essa paciente deve procurar, sim, ajuda para a gente procurar aí outros caminhos para fazer ela chegar ao sonho aí de ter um bebê. Nossa, eu até lembrei, você falou da varicocele, esse dia eu estava lendo um estudo que fala dessas questões de quanto tempo considera, de tentativas, que até tal idade, 50% vai engravidar em um ano, não sei o que, 90%, porque é estudo que eu tô falando. Gente, homem, eu fiquei chocada, sempre pensei que fosse mulher, homem Não, tem a mais, porcentagem é grande. É grande. é bem maior que mulher. Não, não é maior. É, amiga, tipo assim, ó, parece que homem é 30% e mulher é 23%. Ah, mas é bem Não, maior. porque de 7% a infertilidade? mais. É. Bom, pelo menos foi o que eu li, né? Não, sim, Não, não é. tô falando. Mais uma, só pra gente dar continuidade, você estava falando assim, as mulheres conseguem sentir quando estão ovulando? Se sim, Conseguem. como? Assim, nem todas sentem, né? Mas a ovulação, ela libera alguns sinais. Vamos dizer assim. A paciente, ela precisa prestar atenção e se conhecer, né? Mas durante a ovulação, essa paciente tem um aumento da temperatura corporal, principalmente no período da manhã. Se ela for medir essa temperatura, pode ser que esteja ali um pouquinho aumentado. Devido à produção de hormônio, de estrogênio nessa fase, ela tende a ter uma secreção vaginal aumentada, geralmente fluida e ela é bem transparente, como se fosse um muco, né? Que vai mostrar para ela que aquele é o período fértil, que aquele é o período ali dela tentar, dela ter relação. Pode ter um aumento da libido, justamente pelo aumento desses hormônios. E aí também, né, como Deus é perfeito, como é a hora dela engravidar, ela tem um aumento dessa libido. Tem também relacionado aos hormônios, ela pode ter alteração de humor. E como todas já conhecem, a famosa cólica menstrual, que também é um grande sinal para a mulher. Uma dor pélvica, um incômodo ali na região, também é bem frequente aí nessa fase da ovulação, nesse período fértil. Meu Deus, é perfeito, né? Ele dá mostrando todos os sinais Ele ali. dá do todos antes, os depois. sinais de que tá na hora, que é agora. Isso. E agora vamos falar com a doutora Darlene, nossa dermatologista. E hoje a gente vai falar sobre flacidez e seus tratamentos. Que tá, né, super usual aí
Todo mundo querendo aquelas maquininhas que fazem milagres, que deixam a gente com a pele maravilhosa, que repõe todo o colágeno que a gente começa a perder desde que nasceu. Que parece que é isso. Parece, né? Mas assim, a partir dos 25 a gente começa a perder mais do que a gente produz. Infelizmente, é cedo. É verdade. Fala pra gente um pouquinho quais são os principais fatores que contribuem para a flacidez da pele. Boa noite, primeiramente, né? Então, a flacidez, a gente tem os fatores, eu tô um pouquinho rouca, peço desculpa. Imagina. Os fatores intrínsecos que a gente não consegue mudar, que é a idade, a genética, né? Isso a gente não consegue alterar de jeito nenhum. E os fatores extrínsecos que estão mais relacionados ao estilo de vida, como todo o resto aqui. A gente sabe que influencia em tudo, em todas as áreas, inclusive na pele e também na flacidez. Então, uma alimentação rica em produtos industrializados, refrigerante, muito açúcar, tudo isso vai interferir no processo de envelhecimento. Tabagismo, álcool, muita exposição ao sol. Então, falta de cuidados hoje a gente tem essa gama de tratamentos disponíveis que previne essa flacidez de forma mais acelerada. Então, todos esses fatores, eles vão agir em conjunto, estimulando esse processo de flacidez. Perfeito. E como a idade influencia na flacidez e nos tratamentos disponíveis? É mais ou menos isso que eu já falei. A idade é um fator intrínseco que a gente tem, que a gente não consegue modificar, e com o passar do tempo a gente vai sofrendo todas essas agressões. Exposição ao sol, alimentação, falta de atividade física, o estresse, isso leva à produção de radicais livres que vão agir na pele e vão degradar aquele colágeno, que é o que dá firmeza, que dá aquele tônus, aquela elasticidade. Então, com o passar dos anos, quanto maior essa agressão, maior o processo de envelhecimento e maior os sinais de flacidez, que é a perda do contorno facial, aquelas bolsinhas que começam a aparecer na área dos olhos, a pálpebra que fica mais flácida, mais caída, o pescoço que começa aquela pelanquinha, né, que incomoda tanta gente, a papadinha. Então, são sinais que aparecem com o processo de envelhecimento e com a própria ação da gravidade, né? O processo de envelhecimento, ele atua em todas as camadas, desde a estrutura óssea, que é o suporte, ele modifica todinho ao longo dos anos. Os coxins de gordura, que é o que dá a bochechinha, eles vão sendo absorvidos e eles, como perde a sustentação, eles vão caindo. Então, o rosto vai fazendo esse processo para o meio e para baixo. Então, com isso, a gente vai perdendo todo o contorno. E fora essa ação na pele, na superfície. As manchas, as rugas, as cicatrizes, tudo isso acaba acelerando, né? Vamos falar assim, potencializando esse processo de envelhecimento e tornando os sinais de flacidez mais evidentes. Sim. Polêmica, então. Colágeno faz efeito? Colágeno oral? Isso realmente é uma polêmica, né? Isso, vamos entrar na polêmica. Existem as duas vertentes. Tem gente que não acredita e tem médico que acredita. Se você for ver, hoje tem muito mais estudos falando sobre a questão da reposição do colágeno oral. Minha opinião, eu acho que vale a pena, tá? Principalmente se você está fazendo tratamentos para estímulo de colágeno, com tecnologias ou com bioestimuladores de colágeno. Eu acho que é um plus, é um a mais. Se você tem condição financeira para isso, se você não tem uma dieta, o que é difícil hoje em dia, ter uma dieta totalmente adequada, a gente sabe que não é a maioria das pessoas que tem aquela dieta certinha. Então, eu acho que é um plus, é um a mais, que vai vir a contribuir, né, no seu processo de envelhecimento e no resultado da flacidez. Mas ele sozinho mesmo, ele não vai te trazer muito benefício. Que bom. Desmistificando aí se a gente toma ou não toma colágeno. Tá vendo? A gente auxilia. Ele auxilia. Ele não é um milagre, ele ajuda. Não é um milagre. Como tudo na vida. Tudo. Até mesmo os tratamentos não são milagres. A gente sempre tem que alinhar a realidade com a expectativa do paciente. Isso. E tem que se ajudar, porque você vê que tudo é envolvido, né? Se a pessoa não tiver a dieta, que a gente vai falar, que todo mundo... tratamento. Vai fazer o tratamento de fertilização, tem que ter uma alimentação melhor. Tudo, né? Junto. E se você for pensar, igual você tá falando, eu comentei mais de flacidez facial, mas pensando também em flacidez corporal, a gente tem que acompanhar o peso do paciente, porque não adianta você investir em vários tratamentos e ficar naquele efeito sanfona. Você sempre vai ficar frustrado. Você vai investir, mas o resultado não vai aparecer do jeito que você espera, né? Então, é tudo relacionado. Voltando aqui com a doutora Renata.
Doutora Renata, vamos falar um pouquinho mais da saúde do intestino. Como a inflamação intestinal pode influenciar a função hormonal e de que maneira a melhora da saúde intestinal pode ajudar a regular os hormônios? Certo. Então vamos lá. Vou falar de sintomas Sim. do intestino que a pessoa pode ter e que já ajuda a identificar, né? É aquele intestino que pode inchar bastante, a barriga fica inchada depois de certos tipos de alimento, principalmente no final do dia, acontece bastante. Pode ter gases, bastante gases, as fezes mais ressecadas, ou o intestino até constipado aí, mais de dias sem defecar. A gente tem também a questão da diarreia, né? Que é aquela pessoa que vai mais de 4 vezes ao dia no banheiro. E é interessante que tem algumas pessoas que falam: meu intestino é ótimo, eu vou mais de 4 vezes ao dia ao banheiro. É só eu comer alguma... Não, meu intestino é um relógio. Não, minha mãe foi uma dessas. Que falou isso pra mim, sabe? Então, assim, a gente tem muito isso. Então, é importante essa informação para as pessoas entenderem o que é de fato e não achar que o intestino está funcionando bem, tá? Em relação aos hormônios, é justamente o que eu tinha dito um pouco antes, que a gente não vai absorver tão bem, tá? Os minerais e as vitaminas. Então, eu vou ter uma deficiência disso. Logo, eu não vou ter níveis bons para que meu metabolismo funcione bem. E eu não vou sinalizar as minhas glândulas da forma que elas mereciam ser sinalizadas. E aí começa a desordem hormonal. E a gente tem várias coisas, né, que entram aí, alterações de tireoide, que são muito comuns. A tireoide, para falar a verdade, depois do pâncreas, que produz a insulina, que controla o açúcar no sangue, e o tecido gorduroso, ela é a terceira que sofre bastante com essas alterações da inflamação intestinal. E chega na questão dos órgãos reprodutores, né, tanto masculino como feminino, sofre muito, e os nossos neuroreceptores, que nada mais são do que hormônios, né, e aí começam as doenças, as alterações mentais aí que a gente tem, ansiedade, TDAH, depressão e várias outras coisas. Então é um assunto bem amplo. E vale também que a gente tem a forma mais grave da inflamação intestinal, que chama SIBO. Essa é um crescimento desordenado de bactérias no intestino delgado, porque ali é um lugar que tem poucas bactérias. E aí essa SIBO faz com que cresça muitas bactérias. E os sintomas são dor abdominal muito forte, as pessoas vão para o pronto-socorro. Quando chega lá, tem uma queixa de abdômen agudo, a pessoa sente muita dor. E você pega o laboratório, tem um laboratório de infecção e de alterações, como se tivesse uma pedra na vesícula. Só que ninguém consegue achar onde que tá. E aí a pessoa chega para você e fala assim: eu saí sem diagnóstico, ninguém sabe o que eu tenho. E quando você vai ver, é essa inflamação que chegou até esse quadro mais grave, que é o SIBO, que a gente tem que tratar com antibióticos, são vários dias, e resolve. Isso é interessante. Eu tô com uma paciente no consultório, endometriose profunda, tratada, a gente operou ela, e a dor dela não melhorava. Ela com essa endometriose foi operada, em 1 ano a dor voltou. E aí a gente voltou a investigar e não tinha nada de endometriose. Nada. E aí a gente, o que tá acontecendo? E ela com a dor abdominal, que não melhorava nunca. Aí eles, por si só, falou assim: eu vou tirar todo o glúten da minha alimentação. Ela voltou no consultório sem dor. Olha aí, a inflamação dela. A inflamação intestinal, né? Ela falou assim: eu melhorei muito e agora a gente vai tentar o processo de engravidar. Sim. Ela já tá aí nos 42 anos. A questão do intestino acaba sendo, acho que, o segundo cérebro, né, da gente. É impressionante em algum lugar, né? Hoje é tudo em relação. Até em relação à pele, eu tava até conversando isso com a Rê.
A gente fala eixo intestino-pele, porque é isso que ela falou. Quando chega nesse desequilíbrio bacteriano, tem muita produção de radical livre, de toxina que vai atuar lá na pele. Sim. E aí, quem já tem um gatilho, quem já tem alguma doença, ela pode abrir o quadro ali. Abrir o quadro ou piorar. Sim. Né? E tem várias doenças dentro da dermatologia hoje que já tem a comprovação desse link da piora da pele, da piora da doença com esse quadro intestinal. Psoríase, acne, rosácea, dermatite atópica, né? Tem até alguns relatos até mesmo de alguns tipos de câncer de pele que pode até estar relacionado a isso. Não é o principal fator, tá? Essas outras 4 são muito mais importantes. Mas a gente já vem ficando cada vez mais forte essa ligação do intestino com vários sistemas do nosso corpo. Eu estava até comentando com a Darlene, que eu também achei muito interessante, não sei do que se tratava, da Darlene que me esclareceu. Paciente com inflamação intestinal, dermatite atópica e tendo várias crises, corticoide. Ela fez uma infecção, eu não tinha a menor noção que poderia dar uma infecção, e ela me falando, doutora Eri, eu tentando descobrir o que era, e a Darlene me esclareceu. Então, assim, quadros extremos que chegam por conta de um estilo de vida, né? Sim. E principalmente a questão também do emagrecimento. Diz que o intestino inflamado, a pessoa pode fazer a dieta, pode fazer coisa que ela não consegue emagrecer. Não consegue. A pessoa fala assim, gente, eu tô malhando, eu tirei o carboidrato, tirei a gordura, tirei o açúcar, já tem uma semana, não foi nem 1 grama. Isso é real, tá? A gente vê aí muitas pessoas que chegam e são até desacreditadas. Falam, eu não consigo perder, eu não tô conseguindo emagrecer. Ou senão é aquela pessoa que não consegue, perde músculo, mas não perde gordura. Enfim. E aí, quando a gente vai ver, tem alterações de inflamação no laboratório, tem queixas intestinais, queixas de pele, cabelo, várias coisas que denunciam, né? E a gente trata a inflamação intestinal, inclusive até no meu consultório. Eu já dou uma introdução do que, vai ter que melhorar nisso, naquilo outro, em relação à alimentação. Para algumas pessoas, eu já entro com uma dieta ali na hora, porque não dá para esperar nesses quadros de SIBO que eu falei, que são mais extremos. É um tratamentozinho, uma dieta chata de fazer, que ninguém gosta, porque imagina, você fala, vai comer carne vermelha 2 vezes por semana, não vai comer nada industrializado, não vai comer nada que tem laticínios e tirar o glúten, né? Quando a gente fala pra alguém tirar o glúten, a pessoa olha pra você e fala, vou comer o quê? Mas é muito real, é muito real. E aí quando você começa, você tira, tem gente que tá fadigada, apenas fadigada, a pessoa está fadigada, não tem energia. Vai ver o laboratório, ferritina tá alta, PCR tá... PCR é um fator de inflamação que a gente olha, uma proteína. Tá alto, você olha lá, você começa a fazer desinflamação. Tem gente que a primeira coisa que eu tento é só alimentação, sabe? Eu tô vendo que vitamina tá alterada, eu tô vendo que mineral tá... Eu vou pelos sintomas. O quanto eles estão floridos. Faço alimentação, a pessoa já melhora, pronto, já volta a absorver tudo e já volta a ter uma vida com melhor qualidade. Doutora Daniele, vimos recentemente, né, estamos vendo aí na mídia, a Juliette, ex-BBB, a Carla Dias também, aquela atriz da Globo, elas falando sobre congelamento de óvulos, que todas as duas, elas, né, têm a vontade de ser mãe, mas não pensam nisso agora, mas sabem ou acreditam na importância de congelar os óvulos jovens, né? Certo. Então, qual a importância dessa opção para as mulheres hoje em dia? Assim, explica pra gente essa possibilidade que hoje existe, de algumas pessoas adiarem a maternidade. E quais são essas vantagens ou desvantagens? O congelamento de óvulos, ele faz parte de um planejamento familiar, né? E ele vai entrar sempre como segunda opção para todas as pacientes. Porque, na verdade, ela sempre vai tentar engravidar espontaneamente, a hora que ela decidir engravidar, a não ser que ela não tenha mais óvulos para isso. Mas, a princípio, o congelamento de óvulos, ele sempre fica como uma segunda opção. No caso de uma paciente, se ela for muito jovem, é só por questão de planejamento e por medo de não aparecer alguém, ou
Não sei, por algum motivo ela acha que deve congelar esses óvulos. Ótimo. A idade ideal é jovem mesmo, é nos seus antes dos seus 30 anos. Seria a idade ideal para congelamento de óvulos, mas quase ninguém tem esse raciocínio. Eu vou congelar meus óvulos porque não sei quando eu quero engravidar. Hoje isso, por estar na mídia, né, Sim. é mais falado. Mas antes ninguém se falava nisso e ninguém ia congelar seus ovos com 25 anos com medo de não engravidar, porque é a idade que ela está mais fértil, é a idade que ela não tem nenhum problema de saúde, né? Mas a idade ideal seria essa, antes dos 30 anos. Mas como as mulheres estão planejando e não querem engravidar tão cedo, está acontecendo delas procurarem o congelamento de ovos. Claro que depois dos 30, depois dos 35, se a pessoa quiser congelar os ovos, claro, vai ser congelados dentro da sua... E explicado para ela, né, as expectativas, o que ela espera, vai ter que conversar do que ela deseja. Depois dos 35, a qualidade desses ovos, eles vão cair. E a cada ano, eles vão cair cada vez mais, né? Se a gente pensar que a mulher, a sua maior quantidade de óvulos é intrauterina no 5º mês, é onde ela tem mais óvulos. Depois daí, ela vai sempre perder. Então, assim, no útero mesmo ali, a maior quantidade de óvulos que ela vai ter, em torno ali de 7 milhões. Quando ela nasce, ela já vai nascer com 2 a 3 milhões. Então, ela já perdeu ali mais da metade. E daí pra frente... Pois é, Mulher, né? Você nem nasceu e você já perdeu. Olha só. E daí pra Vou frente... retirar a parte que eu falei que era perfeita, a natureza. Não é tão perfeita pra mulher assim não, gente. A idade é sempre crucial para as mulheres, né? E daí pra frente ela vai só perdendo, né? Ali nos seus 25 anos ela tem muitos ovos, a fertilidade geralmente é lá em cima, né? Tirando aquelas que tem história de menopausa precoce e tal, mas no geral é a idade ótima para congelar. Depois dos 35 ela pode congelar, depois dos 40 ela pode, mas não é recomendado, né? Se a gente colocar aqui ali os óvulos dela são de qualidade bem ruins, ela teria que congelar muitos óvulos para a gente pensar em um bebê em casa, que a gente chama, em torno ali de 30 ou 40 óvulos, né? Sendo que com os 40 anos ela tem ali 7, 8 óvulos na sua maioria. Então... tudo é possível, inclusive nada, mas partindo do pressuposto que 40 anos, a pessoa ainda vai pensar em congelar os óvulos, né? Mas É algumas complicado. congelam e elas vão congelando de 1 em 1, de 2 em 2, até ter uma quantidade ali, 10, 12 ovos, para tentar uma gestação depois. Hoje em dia a gente tem visto, né? Isso, algumas muitas. famosas já com os seus 50 Que falam que foi natural. Por Vou Deus. entrar no mérito disso, né? Foi por Deus. Mas E até engravidando. eu tava vendo alguém comentando, não sei, na internet, dizendo que o que acontece? Hoje a gente está tendo um reflexo da nossa sociedade, né? As mulheres foram trabalhar, Sim. fazer Isso. outras obrigações, deixar a maternidade de lado. Então a gente está vendo mulheres de 40 anos que não tá casada, não tem filho, né? Estudou, trabalhou, fez tudo. Tem É a as realidade. prioridades, né? E tá aí, o congelar tá para isso mesmo, né? Tecnologia, É o que eu medicina. falo para elas, né? Vamos congelar, vamos congelar. Mas o né? ideal é congelar, então, Com- até que idade? Até os 35. O ideal é congelar antes dos 30, né? Mas até os 35 anos o resultado é ótimo. Depois ali dos 40 que a gente tem um resultado bem inferior, pensando que a gente não tem só perda, mas também não tem perda em quantidade, mas também tem muita perda em qualidade de óvulo. Então isso que é o mais importante, A qualidade é o que mais pega, né? que é a qualidade. Porque com 25 eu tenho muitos ovos com ótima qualidade. Sim. Com o tempo vai perdendo qualidade e quantidade. E com 40, acima dos 40, né? Além de ter pouca quantidade, apesar que tem umas que tem grande quantidade. Mas a qualidade, ela sempre vai cair. Sim, inferior. Uma pergunta, existe um exame que a mulher possa fazer para saber se ela tem, assim, se a qualidade, a quantidade dos óvulos dela são bons? Não sei Sim, se- toda mulher hoje, em todas as minhas pacientes, né, independente da idade,
eu já solicito o exame de contagem de folículos. Isso todos os ginecologistas deveriam fazer isso hoje, mas infelizmente eles não fazem, né? Que é avaliar a fertilidade da mulher através da contagem de folículos. É um exame super simples, é um transvaginal convencional, que o médico ali, ele vai fazer o exame normal, só que ele vai contar os folículos dos 2 ovários. Então, essa é a única diferença. Então, a partir daí, a paciente, ela já sabe como que é a sua história, já sabe da sua fertilidade, se aqueles óvulos vão caindo, se todo ano ela fizer o exame, ela vai saber como é que ela tá. Então, é um exame super simples e super acessível a todas as mulheres, Olha que é que a ultrassom maravilha. com contagem de folículos. Fora esse, a gente tem o hormônio antimileriano, que a gente às vezes associa, junto com o FSH, que é outro hormônio que vai alterando de acordo com a idade, ele vai subindo. Então, a gente pede contagem de folículos, pede FSH, LH, e às vezes antimileriano para a gente estar associando para avaliar essa fertilidade. Agora, qualidade não existe, né? Não existe nenhum exame que a gente avalie a qualidade de óvulo. Essa qualidade a gente já sabe que ela vai caindo ao decorrer dos anos. Então, assim, não tem nenhum exame que você faça que avalie a qualidade. Somente quando você retira para fazer que você consegue saber. Nunca a qualidade. Nem assim? Não, a gente consegue avaliar, se você faz uma fertilização in vitro, você tem um embriãozinho, você consegue enviar esse embrião para biópsia, para saber se ele é euploide ou aneuploide, para saber se ele é saudável ou não, né? Quanto maior a idade da mulher, mais embriãozinhos aneuploides, mais embriãozinhos mal formados, mais embriãozinhos não saudáveis a gente vai ter, por causa da idade, da qualidade do óvulo. Claro que a qualidade do espermatozoide também conta, Sim. mas o impacto disso é bem menor do que a idade do óvulo, né? A idade do sêmen tem impacto, mas bem menor do que a qualidade do óvulo na idade da mulher. Então, a mulher é mais importante mesmo, tem jeito Sim, não. tá vendo? Sempre, ó. Vamos dominar o mundo, gente, olha só. Já estamos dominando. E é importante essa questão do exame, que todo médico deveria pedir, né? Porque a pessoa ia ficar mais atenta Mais antes, ligada, né? Mais ligada, né? sabendo, olha, tá diminuindo, tá, né? Então, acho que agora que estão começando a falar dessa questão, vamos congelar, não vamos congelar, e já tardiamente, às vezes, muitas vezes já tardiamente, porque cada vez mais a pessoa está investindo, seja na carreira, seja em outras coisas, priorizando outras Sim. coisas em relação a Eu tenho isso. uma paciente no meu consultório, ela tem 28 anos, foi diagnosticado nela menopausa precoce. Ela tinha 2 folículos e uma filha. E tinha um desejo de ter filhos com um novo parceiro. E aí a gente fez e não conseguia engravidar, fizemos esteroscopia, foi visto endometrite, tratamos endometrite e nada dela engravidar. Mas aí agora a gente já conseguiu, ela já tá no 2º filho. Ah, que bom, maravilha, coisa Olha que maravilhosa, legal. né? Ideia muito boa. Vamos agora voltar para falar da nossa pele, né? Doutora Darlene, qual é a importância da consulta com o dermatologista antes de decidir sobre um tratamento específico para a pele? Então, eu acho que é fundamental você procurar um médico dermatologista antes de decidir o que você vai fazer. Porque é ele que realmente vai avaliar a intensidade dessa sua flacidez, qual que é o tratamento que vai ser mais indicado. Porque hoje, gente, a gente tem uma gama de tratamentos que são oferecidos aí em muitos lugares, né? Sim. Muitos a gente tem estudos científicos que comprovam que realmente são efetivos para o tratamento da flacidez, outros nem tanto. Então, e a gente sabe que o resultado, o impacto desses tratamentos na flacidez, alguns podem ser significativos, outros nem tanto. Então, o dermatologista vai ser essencial para definir isso para você, para selecionar o tratamento que é adequado para você e para ver se você tem indicação. Porque muitas vezes a intensidade da flacidez já é tão grande que o tratamento não invasivo, que a gente fala, não cirúrgico, não vai te trazer uma resposta tão satisfatória, né? E muitas vezes, em alguns locais que você vai,
aquela ânsia de vender o tratamento, a pessoa acaba sendo, de certa forma, enganada, né? E vai criar aquela expectativa, vai investir, a gente sabe que não são tratamentos baratos, vai investir um valor alto que muitas vezes, se ela pegasse esse dinheiro e investisse numa cirurgia, ela ficaria muito mais satisfeita. Ah, mas tem gente que não quer operar, lógico. Aí mais importante ainda, porque ela tem que procurar um profissional adequado, e aí no caso eu vou defender a minha especialidade, que é a dermatologia, e porque assim ele vai poder avaliar, indicar o que realmente funciona, o que realmente vai trazer benefício para aquela paciente, alinhando, como mais uma vez, como eu já falei, alinhando sempre a expectativa. Hoje a gente sabe que quanto maior a flacidez, quanto maior a idade do paciente, a resposta a esses diversos tratamentos que a gente tem hoje costuma ser menor. Sim. Então, a gente tem que traçar realmente um planejamento, não tem resultados imediatos com tratamentos para flacidez, então a gente tem que alinhar toda a expectativa do paciente com aquilo que ele vai fazer. E essa questão do estilo de vida, igual eu falei, tem muita relação. A gente sabe que em algumas situações, como gravidez, obesidade, a flacidez ela pode aparecer de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. E a resposta a esses tratamentos também podem ser diferentes. Então, esse controle de peso, esse controle de estilo de vida, tudo isso vai influenciar no resultado final dos seus tratamentos. É importante você falar da questão de procurar um especialista, né? Porque o que a gente mais vê hoje em dia são os marketings principalmente das clínicas de estética, quando coloca uma influenciadora de 20 anos fazendo, eu não vou dizer o nome da máquina, mas a máquina que puxa, e ela já sai falando assim que a pele dela tá maravilhosa, que ela tá sentindo. Pode falar, ultrassom, provavelmente é ultrassom microfocado. Eles falam, foton, Foton é uma tecnologia, um laser. Agora tem uma que, eu não esqueci o nome dela, mas assim, tem uma que fala que é tipo um bioestimulador, que eles aplicam alguma coisa e ainda vai com laser. Diz que queima na hora, e ela sai com a pele já fantástica. Deve ser o Morpheus. Deve ser. Que é a radiofrequência microagulhada. Isso, aí ela já sai lá e fala, olha, recomendo todo mundo a fazer, porque essa pele é maravilhosa, de 20 anos. Foi essa máquina que eu acabei de fazer que fez isso comigo. Não existe resultado imediato para flacidez. Hoje a gente tem, igual você falou, ultrassom microfocado, tem a radiofrequência microagulhada, os lasers em geral, eles atuam também no estímulo à produção de colágeno. Todos esses tratamentos, normalmente a associação deles, os bioestimuladores, como o ácido polilático, a hidroxapatita de cálcio, todos eles, principalmente quando associados, eles vão ajudar sim no estímulo da produção do colágeno para melhorar essa resposta, para melhorar o grau de flacidez. Mas nenhum te entrega resultado imediato. Nenhum. E além dessa questão também do resultado imediato, a gente também tem um outro lado da importância de procurar realmente um especialista. É o caso, ao contrário, das pessoas que chegam num local ou numa clínica específica e falam assim, eu quero fazer tal coisa porque a minha amiga fez, tá com a pele maravilhosa, e aí ela tem uma reação, às vezes, eu tenho uma amiga que no caso dela foi botox, gente, mas eu não sei se isso realmente acontece, se foi nela, se foi o produto, mas ela caiu uma pálpebra dela. Isso é um efeito colateral que pode acontecer com a toxina. Isso vai depender do local onde foi aplicado. Sim. Tá? Se você aplica realmente muito baixo, próximo à sobrancelha, ele realmente pode efetuar essa queda. Mas isso é mais... Pode acontecer, mas é mais uma questão de aplicação mesmo do produto, entendeu? E da quantidade, às vezes, que foi colocada. Então, mas aí a pessoa não procura um especialista, ela vai nas propagandas do mais barato, mas enquanto o meu sonho vai ser realizado. Assim, efeito colateral, complicações pode acontecer com qualquer profissional. Sim. Mas a chance de acontecer as complicações com um profissional não qualificado é muito maior, né? E a gente, muitas vezes, mesmo que aconteça, a gente sabe dominar aquela complicação e tratar. Sim. Né? E isso que é o que mais acontece, que a gente mais vê. O pessoal vai em qualquer local, trata, aí quando der complicação, corre no consultório médico. Que vocês vão consertar. Aquele detalhezinho. Entendeu? Então, às vezes, é o que a gente fala, a diferença de preço e de valor. É o barato que acaba saindo caro. Né? Você já falou também um pouquinho sobre alinhar as expectativas, né? Para serem mais realistas. O que hoje você consideraria que seria, assim, o ideal para a gente poder alinhar? Pode pegar como exemplo, assim, eu chegasse hoje no seu consultório e falasse, doutora, meu aniversário é o mês que vem e eu quero rejuvenescer toda a minha pele, eu quero, não parecer 15 anos, mas eu quero parecer 20 anos mais nova, igual mostra no Instagram. Aí você fala assim, qual o tratamento que eu iria te indicar? Isso.
Toxina, porque eu acho que tem um resultado, o Botox, o famoso Sim. Botox, porque ele vai ter um resultado em 15 dias, ele vai te trazer uma resposta. Os preenchedores com ácido hialurônico, em alguns pontos ali, não odeio aquele resultado insuflado, que é super sim, artificial, fofão, mas em tal. alguns pontinhos ele vai te trazer um resultado imediato, e às vezes alguma tecnologia, algum peeling para tratamento de superfície e qualidade de pele. Porque ele vai te causar aquela descamação, clarear a manchinha, dar aquele viço, dar aquele brilho para a pele. Então, isso vai te trazer um resultado legal para você ir no seu aniversário no mês que vem. Excelente. Agora, os tratamentos, igual eu falei, os tratamentos para estímulo de colágeno, é complicado. A gente até pode ter uma melhora com 30 dias de qualidade de pele, como a gente consegue com o ultrassom microfocado, por exemplo, e até mesmo os bioestimuladores de colágeno. Mas o efeito de lifting, aquele efeito de tighten, de melhora de contorno, ele não vai ser imediato. Ele vai começar a aparecer com 90 dias, 90 mais ou dias. menos. Olha aí a importância de ir num especialista, gente. Tá vendo? Que ela vai Não, dar e até falo, tratamento isso é correto. muito comum, por exemplo, as noivas, o pessoal que está se preparando para casar. Sim. Né? A gente fala, o ideal é elas começarem a se programar um ano de antecedência, porque aí você consegue fazer um planejamento e ter um resultado ideal ali no final, né? É verdade. Não chegar com 30 dias assim para casar, Jesus, a gente quase tem um infarto. Faça um milagre. Semana que vem Eu vou eu casar. vou Já casar. aconteceu, viu? Tá vendo? E aí, e a importância de alinhar, bem que você falou, as expectativas com a realidade. Não é que não vai fazer nada, né? Em uma Isso. semana você vai conseguir fazer alguma coisa que até consegue mostrar uma leve melhora ali. Mas o resultado ideal mesmo viria com mais um tempinho. Isso, com certeza. Né? Importante. Vamos voltar para a doutora Renata. Você quer falar agora sobre a consistência? O que seria, né, o intestino funcionar bem? Então, o intestino funcionar bem é de 1 a 2 vezes por dia. E é sempre legal, assim, na parte, quando você acorda, nas primeiras 3 horas do dia, você evacuar. E no final da tarde também, tá? A gente entende isso aí que tá funcionando, o eixo intestino-cérebro tá funcionando em harmonia. Em relação à consistência das fezes, são fezes alongadas, formato de salsicha. A consistência ela é macia, ela não despedaça, ela pode ter algumas fissuras ou pode ser também a superfície ser lisa, certo? Então isso aí a gente já entende que tá saudável, essas fezes. Agora quando começa ressecada, você tem que fazer força, ou sai de bolinha, ou sai de fita, ou sai até pastosa, sem formato definido, essas coisas assim já não é o intestino funcionando bem. E tem pessoas que elas flutuam nesses quadros, né? Ela tem vez que ela tá com as fezes ressecadas, tem vez que ela tá pastosa, tem vez que ela tá com um padrão diarreico, que é mais de 4 vezes por dia. Então a gente às vezes só incha a barriga ou faz tudo junto. É uma loucura. A gente vai olhando para ver como que fica cada quadro. E leva tempo, não. Como a doutora Dani falou, não é do dia para a noite que a gente consegue reverter um quadro desse, não. Leva tempo mesmo. Uns 3 meses, assim, pra gente falar que a pessoa tá bem. Não, diagnóstico Com uma preciso, dieta né? restritiva. Excelente. E quais são os principais hormônios afetados pela inflamação intestinal? E como isso pode impactar o metabolismo e o bem-estar de modo geral? É complicado falar os principais hormônios, porque todos são afetados. Mas vou falar dos primeiros, tá? A gente tem, na nossa gordura, a gente tem hormônios, que é a leptina, que é um hormônio que ele controla bem a nossa saciedade. E também no gasto energético ali dessa gordura, ele vai ser afetado bastante, tá? É o primeiro que sofre com isso. Depois a gente tem a insulina, que controla a quantidade de açúcar no nosso sangue, e aí na sequência vem a tireoide, e depois disso vem os hormônios que agem lá no cérebro, dopamina, serotonina, noradrenalina, e depois vai nos hormônios gonadais, que a gente entra aí as questões da fertilidade, né, estrogênio, testosterona, são vários. Todos sofrem, mas tem os que recebem, que estão na linha de frente, pode dizer assim.
É bem amplo mesmo. E tem algum que você pode dizer assim, esse de modo geral, ele vai afetar muito, assim, que ele se regula bastante, A insulina, a né? insulina. E aí, A insulina, ela sendo afetada, eu vou começar a desenvolver um quadro de resistência insulínica. O que que é isso? Eu preciso de muito mais insulina para uma quantidade X de açúcar no sangue. Como que eu vou dizer? Antes eu ia lá e comia uma xícara de chá de açúcar no café. Eu precisava de 1/3 da insulina que eu vou precisar agora para a mesma quantidade, quando eu tenho a resistência insulínica. Isso aí eu já começo a ter mais gordura depositada por conta disso. Eu já começo a desenvolver doenças como sobrepeso, obesidade, pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado e por aí vai. Então, assim, a insulina, ela é muito impactada. existe alguma estratégia específica ou assim, uma dieta que pode ajudar a reduzir a inflamação intestinal? Sim. Os alimentos que são inflamatórios, basicamente, laticínios, né? Porque tem aí a lactose, a caseína. A gente tem também o glúten, que ele é bem inflamatório. E as pessoas falam, eu já pensei assim, sabe? Mas hoje, vivendo a endocrinologia como eu vivo e a obesidade, não dá para ingerir glúten. Não dá para ingerir glúten. Ele é inflamatório em qualquer situação. Depois do podcast eu vou contar a teoria do glúten, gente. Ele é inflamatório. E ele também, o glúten aqui do Brasil, né? O trigo nosso, ele é muito modificado geneticamente. Então, se torna mais inflamatório mesmo. Depois vou contar até uma experiência minha esse final de semana com esse glúten. E aí, o que que acontece? A gente tem também, né, açúcar extremamente inflamatório, tá? O álcool também é muito inflamatório mesmo. Então a pessoa tem a carne vermelha mais de 2 vezes por semana, ela também se torna inflamatória por conta da gordura saturada, certo? E tem também a lectina. O que que é a lectina? Lectina, sabe as leguminosas? Feijão, grão de bico, ervilha, aquela casquinha tem a lectina. Então, a lectina, ela também é inflamatória. E tem algumas pessoas, a gente vê muito paciente que tem endometriose, né? Que elas vão além do básico da inflamação, que é quando a gente tem que fazer uma dieta que chama FODMAP, que são os alimentos que são FODMAP, porque uma coisa que é inflamatória para mim, por exemplo, abacate é maravilhoso para mim, para todos, abacate é bom demais, mas para essa pessoa, abacate é FODMAP, entendeu? Sim. E aí ela consegue identificar o que gera inflamação nela. Que entraria nas oleaginosas do abacate. Ou não? Pode ser qualquer tipo de alimento, pode ser, mas foge desses que tradicionalmente a gente sabe que inflama, como o leite, o glúten, entendeu? Maravilha. Doutora Daniele, vamos lá. Vamos entrar em polêmica. A gente já entrou em uma polêmica com a doutora Darlene, agora é com você. O uso de anticoncepcional influencia na proteção da reserva ovariana? Não. Não influencia. Isso é um mito, né? As pacientes chegam no consultório, querem engravidar, mas eu preciso contar uma coisa. Eu usei anticoncepcional 10 anos da minha vida. Aí eu falo, não tem problema. Ela, não. Minha vida inteira eu achei que tinha problema e agora você está me falando que não tem. Não. O anticoncepcional, ele não vai mudar a sua reserva. E se você não menstruar, isso não significa também que você não está perdendo óvulos. Porque elas chegam assim, nossa, mas eu tomei anticoncepcional contínuo, eu não menstruava. Como que a minha reserva caiu? Né? Mas o anticoncepcional, ele não interfere nessa queda de óvulos, não interfere na fertilidade,
nem para melhor nem para pior. Independente do tempo que você usou esse anticoncepcional, ele não vai interferir na sua reserva ovariana. Isso é um mito. Nenhum anticoncepcional. Mesmo esse que você para de, acho que menstruar, então para de ovular. Mesmo os contínuos, né? Esses combinados contínuos que você não menstrua, ou progestágenos que você toma aí contínuo para não sangrar, eles não vão interferir na sua fertilidade e na sua perda de óvulos durante aí o resto da vida. Mas assim, existe uma questão assim, eu quero engravidar. E aí eu tomo anticoncepcional, tem 15 anos, tem que fazer uma limpeza? Sim, vai demorar um pouco para você voltar ali, a hora que você vai fazer o exame, vamos supor, provavelmente vai ter um pouquinho menos ali aparecendo na imagem, né? E aí vai voltar ali uns 3 meses para te dar a quantidade de folículos real que você tem ali naqueles óvulos, né? Aí você vai parar e vai fazer esses exames seriados. Ali daqui uns 3 meses a sua reserva vai estar o que ela realmente é, né? Mas isso não significa que você poupou ou que você perdeu óvulos, tá? É só uma questão ali da recuperação do óvulo, né? Da questão hormonal mesmo. Sim. Mas existe uma limpeza que você poderia fazer? Assim, eu tomo e agora eu quero dar uma limpada. Assim, vou parar de tomar, mas que fica um resquício no útero, alguma coisa assim? Não, você simplesmente vai parar de tomar. Quero tentar engravidar, a primeira coisa é parar de tomar anticoncepcional, né? Pacientes em 1 mês já engravidam. Isso, No 2º mês, no 3º. Tem uma amiga que ela parou e ela foi no ginecologista, né? Aí ela falou assim, aí a médica falou exatamente isso. Como ela tomava há muitos anos, que ela poderia, no 1º mês, que vai... Ou então levar 12 meses, pra ela não criar expectativa. Eu tomava anticoncepcional há tanto tempo, Carlos César. Meu primeiro filho, parei, acho que 2 meses depois eu tava grávida. Ela engravidou, menina, ela casou com a barriga já enorme, porque assim, na cabeça dela, como a médica falou que poderia demorar muito tempo. Isso, então ela falou assim, eu quero casar e quero engravidar logo em seguida. Então, como demorou 8 meses, ela diz que ela acha na cabeça dela assim, que ela engravidou no mês que ela parou de tomar. Mas pode ser, né? É isso. Porque ela já... Com certeza, o seu corpo já entende aquilo, já começa a produção hormonal, você já vai ovular, né? E aí dali pra frente ela pode engravidar. Tanto que paciente que às vezes fica 1 dia sem tomar anticoncepcional, 2 dias tem relação e aí elas já engravidam. Porque parou de tomar ali 1 dia ou 2 dias. Aí foi lá, ovulou, engravidou. Ovulou, por coincidência ovulou naquele dia e engravidou. Falou pessoa fértil. Essa é. Ai, que bom. Doutora Darlene, fala um pouquinho pra gente sobre esses avanços tecnológicos e como eles podem, né, e têm impactado os tratamentos disponíveis para a flacidez da pele. Cada dia é uma tecnologia nova, a gente tem que ficar se atualizando e correndo atrás, porque às vezes você tá lá, o paciente já chega falando da novidade que chegou. Então, todos eles, em geral, hoje o ultrassom microfocado, por exemplo, ele vai atuar em todas as camadas ali da pele, desde da estrutura muscular até a parte mais superficial, para estimular novas fibras de colágeno a serem produzidas e trazer aquela firmeza. A associação dessas tecnologias acaba trazendo mais resultado do que uma tecnologia só utilizada. Então, por exemplo, muitas vezes a gente utiliza ultrassom microfocado com a radiofrequência microagulhada, que é o famoso Morpheus, que eu acho que todo mundo já conhece por aí, que realmente consegue trazer esse benefício de estímulo de colágeno, de firmeza, né, de produção de novas fibras que a gente vai perdendo a partir, igual eu falei, dos 25 anos, a gente perde mais do que a gente produz. E quando entra na menopausa, essa perda, ela dobra. Então, assim, realmente, quanto antes a gente começar a tratar, investir nesses tratamentos, melhores resultados a gente vai obter, né? E eu gosto muito hoje na minha rotina do dia a dia, associar as tecnologias com os bioestimuladores mesmo, os bioestimuladores de colágeno, ou os fios de PDO, que também eles agem, ou os fios lisos, que é propriamente para estímulo, ou os fios de tração, que vai dar aquela puxadinha que tanta gente quer, né? Puxação aqui, olha.
Levantou tudo, gente. O fio, a gente diz assim que ele é eu gosto do fio também, eu acho que ele traz um excelente resultado, mas é a mesma coisa, tem que alinhar a expectativa, porque você faz a tração, ela vai ficar aquele puxadinho imediato maravilhoso, mas depois você perde. E aí o benefício que ele vai trazer ali vai ser principalmente de estímulo de colágeno, né? Mas então, o que eu acho que hoje que a gente tem que buscar fazer é associar os tratamentos, para você ter uma resposta melhor. Lembrando que os lasers também que já existem há tanto tempo, como o laser de CO2 fracionado, o Lavian, o Etérea, o Fotona, todos eles também vão tratar essa questão da flacidez. Toda aquela agressão que a gente faz na pele, o microagulhamento mesmo, que é aquele roller, você acaba estimulando um colágeno novo a ser produzido. Então, hoje, quase tudo que você faz ali, você vai estimular colágeno. Alguns tratamentos são mais específicos para isso, mas no geral, a associação deles vai te trazer benefício. Inclusive, eles usam para todo lugar do corpo, né? Não é só a questão da pele. Tem a região íntima também que eles hoje em dia está usando muito e vem crescendo muito essa questão do uso de tecnologia para tratamento de flacidez da região ali da vulva, né? Principalmente da vulva, o laser íntimo mesmo para melhorar a incontinência urinária. Isso é até logo falaremos sobre isso. Então, hoje a gente fala, até eu fui uma vez no congresso e eu achei muito legal o que uma speaker, uma professora estava dando aula lá, era até ginecologista. Ela virou e falou assim, que a região íntima é o segundo cara hoje, é o segundo rosto da mulher, porque cada vez mais as mulheres têm procurado a tratar essa região. Isso, e diz que o laser clareia, tem para clarear, tem para clareamento, tem para poder rejuvenescer, tem para poder enrijecer, tem para diminuir. Tem para tudo. E da incontinência diz que é maravilhoso. Sim, para a saúde e para estética. Para estética mesmo. Estimula o colágeno. Olha aí, gente. Melhora a lubrificação, né? Isso, porque com o tempo também vamos perdendo a lubrificação. Para a mulher depois da menopausa é uma excelente opção. Sim. Os resultados são ótimos. Ai, que bom. Meninas, vocês têm alguma coisa que eu não tenha perguntado e vocês acham interessante falar? A gente tem um pouquinho ainda de tempo, deve ter uns 3 minutinhos, mas a gente pode deixar o recadinho, cada uma de vocês, uma coisa que a gente não tenha falado aqui, mas você fala, pô, olha, acho interessante abordar sobre isso. Um recado, uma informação. Uma dúvida que é comum, quando começar a tratar, né? Com que idade que eu começo a tratar a flacidez ou prevenir a flacidez? Como eu disse, a partir dos 25, a gente começa a perder mais do que a gente consegue produzir. Sim. Então, se você já tem algum sinal inicial, se você já percebeu que tem uma história familiar importante de flacidez, é interessante você já procurar e começar os tratamentos. Não precisa ser nada agressivo, né? Normalmente é uma vez ao ano, dependendo do que você vai fazer, como os bioestimuladores, o ultrassom microfocado, que é o Ultraform, né? Sim. Então, assim, eu acho que são coisas que você pode fazer desde o início, desde nova mesmo, não tem problema nenhum para você envelhecer bem, envelhecer naturalmente, para evitar esses excessos que a gente tem visto tanto hoje em dia no meio, né? Tanto no meio da estética, o que muitas vezes assusta quem quer começar a se cuidar. Isso, porque a gente fala assim, né? Eu quero manter. Eu não quero, eu gosto do que eu vejo e tudo, mas assim, cada dia mais vai envelhecendo aquilo que ela falou, vai descendo, vai caindo, vai ficando mais profundozinho, porque perde a gordurinha daqui, vai perdendo o contornozinho, que era o quadradinho, já não é mais tão quadradinho. Mas o que a gente vê, geralmente, é cada vez a pessoa... Mais exagero, né? Muita bochecha, muita boca, muito queixo. Isso. Né? E hoje a gente sabe que se você fizer um planejamento, a gente fala um planejamento do envelhecimento, você consegue envelhecer bem, saudável, com rosto saudável, sem estar com essa cara de artificial, né? Que é o que assusta a maioria das pessoas. Inclusive, tem um exemplo de uma artista, de uma atriz internacional. Demi Moore apareceu há um tempo atrás com o rosto muito preenchido, mudou totalmente a beleza dela e tudo. E agora, ela voltou aos 60 anos. Aí, maravilhosa. Com cara de 30. Gente, é mais ou menos isso que a gente tem. Essa expectativa que a gente quer alinhar. Uns 60 com cara de 30. Né? Mas hoje em dia, cada vez você vê mulheres lindas de 60, 70 anos que estão assim, maravilhosas. Eu guardei esse TikTok que eu vi no dia. Não, mas ela tá maravilhosa, tá um arraso. Eu falo assim, gente, 60 anos. Aí eu vi. Minha expectativa de 60 anos tá alinhada.
Parece que o dela foi lifting, né? Que eu ouvi falar, mas eu não sei. Isso, aí Eu não você sei poderia dizer. dizer o que realmente é, porque eu não sei, consegue retirar quando, no caso dela, que estava já muito... Se for ácido hialurônico, você consegue retirar. A Uhum. gente tem uma enzima que chama hialuronidase, que você injeta, coloca ali no lugar e ela acaba degradando aquele produto. Mas não é uma coisa simples. A hialuronidase pode fazer reação alérgica, então não é uma coisa assim, vou colocar um monte, se eu quiser eu tiro. Não, a gente tem que ter cautela com isso, E eu mas existe essa possibilidade sim. Não, e até foi aplicado talvez de forma errada, eu não sei, assim, não sou especialista para poder dizer isso, mas porque talvez ela queria, sei lá, porque mais, o que precisa a gente mais jovem é quando afunda menos aqui, né? Quanto menos fundo, quando tá menos fundinho, a gente tem uma carinha de mais jovem. Só que parece que eles aplicam um pouco mais embaixo, que fica, eu não sei se desce, eu não sei dizer o que Normalmente que é. quando você quer tratar a flacidez da paciente com muito volume. Olha aí. Você quer aquele balãozinho que tá murcho, você quer colocar um monte de coisa lá dentro para ele inchar e ficar redondinho de novo. Só que dependendo do grau de flacidez, você vai ficar com aquela cara de um balão mesmo, com uma lua. Fica totalmente inestético, fica horroroso. Então aí é aí que ocorre o erro, né? Você tem que tratar a flacidez com tratamentos para flacidez. O ácido hialurônico vai ser interessante, que é o preenchimento, Sim. para você fazer alguns pontos de sustentação, dar um acabamento naquele suco, mas não adianta, você tem excesso de pele, você já tenta a identificação de uma cirurgia, um lift facial, e eu quero tacar um monte de preenchimento ali para reposicionar esse rosto. Não vai acontecer, vai ficar insuflado, vai ficar horroroso. Isso. Doutora Dani, tem alguma coisinha que você queria poder Não, o falar? recado que eu já falei aqui, né, e Enfatizar. vamos deixar continuando ali a questão da prevenção, Sim. é que as pacientes, elas insiram a partir de agora o ultrassom com contagem de folículos para prevenção de fertilidade. Quanto antes ela começar, ela vai fazer isso daí uma vez por ano, para ela ir conhecendo melhor o seu corpo. Essa é a dica aí que eu deixo. Perfeito, doutora. Doutora Renata, mais um recadinho, você quer falar da importância de procurar talvez um especialista para verificar realmente essa questão da inflamação intestinal? Porque realmente está ligado a tudo, né? Então, completando o que as meninas já estavam dizendo, é importante, desde jovem, né, já começar a ter a consciência de ter uma alimentação saudável, uma rotina saudável, porque, como eu disse, não é só a alimentação que altera o metabolismo. E meu metabolismo vai cuidar dos meus hormônios, que vai cuidar da minha pele, que vai cuidar da minha fertilidade e tudo. Então, é muito importante esse pilar do básico. Então, não se esqueçam de se cuidarem, procurem um endocrinologista, uma dermatologista e uma ginecologista ainda jovens. Não sejam como o seriado Friends, que agora eu tô implicada com ele. Depois eu vou ver qual que é essa implicância com ele, porque eu não tô comendo. Mas, meninas, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter esse momento de conhecimento, de troca com todos vocês, né, com todas vocês, que é muito importante. Você vê o tanto de informação que a gente conseguiu adquirir aqui hoje e vários insights aí para as páginas, para as redes sociais. Dá para fazer muitos conteúdos. Responsabilidade do Dudu agora.